o Santi aqui também, que é o estudioso, o legal da RFV, porque ele não fica preso, por exemplo, a um olhar. Tipo, você pode olhar, eu quero o cliente que mais compra. Às vezes ele compra uma vez e não volta mais, né? E aí, quando a gente usa esses 3 pontos, né, que é a recência, frequência e valor, ele te dá uma visão mais correta, porque você tem quem compra, às vezes tem um cara que compra menos, mas ele compra com muita frequência. Então, na soma, ele acaba comprando e ele é um cara que está sempre com você, né? Eu queria que você falasse um pouco, Santi, a sua visão sobre o RFV, como na prática isso poderia ajudar as empresas, não só para quem está vendendo, mas para quem está atendendo também, né? Uhum. Cara, eu acho que, como bem o Flávio comentou aí, ela traz vários benefícios práticos e estratégicos, né, que impactam diretamente assim na retenção, no faturamento e na eficiência da equipe, né? Alguns deles, como essa segmentação, né, inteligente, a própria retenção de clientes, o aumento da receita, a eficiência operacional, né? Então, na verdade, eu vejo assim, tanto pela utilização comercial, marketing, e eu também colocaria aí o CS, né? Sim, A sim. gente tem muito essa análise assim, Uhum. pô, onde a gente precisa trabalhar mais do que esse cara não está com engajamento legal, não está com a eficiência, enfim. Então, é realmente uma ferramenta, assim, uma metodologia que é lá de É trás, muito lá mas atrás. eu já tinha esquecido, para ser sincero. E aí, num curso que eu fiz recentemente, cara, que fantástico isso daqui, né? Ela engloba Sim, muita coisa, né? legal. Mas tem das 3 palavrinhas, valor e frequência é muito óbvio. Mas na minha experiência de muito tempo atrás, que quando se falava mais, tinha muita dúvida da recência. Aí eu queria que vocês falassem, mas começar para Flávio lá. Ô Flávio, explica um pouco o que que é a recência. Porque frequência, o cara compra todo mês. Valor é fácil, quanto ele compra e tal. Mas e a recência, esse Rzinho aí? Realmente, né? Eu acho que o RFV em si, ele muda muito de negócio para negócio, né? Acho que, obviamente, cada uma dessas 3 letrinhas tem a forma de você adaptar ela ao teu negócio, mas o tal do R é a recência, né? Que é há quanto tempo esse cliente comprou comigo, em quanto tempo ele faz que ele fez essa compra, né? Então, tem negócios, por exemplo, que o ciclo de recompra de um cliente é de 30 dias. Então, é uma janela que talvez você não pode perder. Então, quando você olha essa recência e a curva do teu produto de recompra é de 30, sei lá, 60 dias, esse R vai mandar muito enquanto você tem que falar com ele de novo. Então, Sim. saber quanto tempo faz que esse cliente comprou também é fundamental para você saber quando eu falo com ele de novo, quando está na hora, quando faz muito Uhum. tempo que ele já falou comigo e não comprou novamente. Então, assim, o R, por mais que ele seja confuso, é uma das características, é uma dos pilares ali extremamente importantes na hora de fazer essa análise. Sim. Quer complementar, Santi? Eu acho que é isso. Eu também tinha bastante dúvida entre recência e frequência, mas é bem isso que o Flávio comentou ali. Sim. Bom, quem quiser. Preciso fazer um registro. Tô com o pessoal da Devalor aqui nos bastidores, deixar um abraço pro Caio e o time aqui. Eles vieram acompanhar aqui a gravação. Também vão entrar nesse mundo aí, né, Caio? Então tá registrado aqui, a galera da Devalor tá aqui com a gente. É, ainda falando aqui da questão do RFV, né? Eu acho que muitas vezes a gente comete erro como empresa, né? Olhar para a tecnologia direto, mas não pensar nessas metodologias que podem se somar, né? Tecnologia. E o RFV é fortemente uma delas, né? Que poderia realmente ajudar. Num momento como a gente tem de mundo, de possível recessão, de queda em venda e tal, olhar para a base de cliente é sempre um lugar muito importante. E aí o RFV, né, Santi, quando a gente olha de SES, CS e Cross-Sell Upsell, talvez seja uma metodologia para voltar realmente e olhar com bastante carinho, né? Eu acredito muito forte nisso. Estou aprendendo, né? Estou me aprofundando mais em cima disso. Até queria que o Flávio comentasse um pouco mais sobre, né? Porque a minha dificuldade hoje seria, pô, qual seria a visão dentro do nível da RFV que a gente precisa mais tratar nesse sentido de perceber que, pô, isso daqui pode ser um churn futuro, Uhum. ou, pô, esse é um cara que é o nosso estrela. Sim, E o sim. que a gente faz com os outros para que se transforme em estrela, né? Então, Legal. essa análise dos níveis de RFV, eu Sim. acho que Bom, aí tá bom aí pra ti, Flávio.
Boa. É uma pergunta boa, é uma pergunta muito boa, na verdade, porque até primeiro falando um pouco sobre o que você comentou, né, Romulo? Hoje no mundo com tanta tecnologia, né, com tanto acesso à informação, a novas funcionalidades, enfim, cada dia se lança uma tecnologia nova para a gente colocar no mercado. E aí tem até uma frase de um amigo meu que trabalhou comigo, que eu gosto muito dessa frase. Ele falou assim, que é o Guto, né, da PM Web, ele fala o seguinte, ele fala que hoje é muito comum as empresas quererem olhar tendência antes de olhar as pendências, né? E isso é Boa. é uma frase que, quando ele falou, me pegou muito, porque realmente, né? Acho que as empresas elas ficam, putz, saiu uma ferramenta nova, agora tem isso, agora tem aquilo, e eles viram grandes testadores e acabam esquecendo de olhar para dentro, né? E a retenção, Sim. eu acho que é um tema que vai muito de acordo com isso, porque a gente vê muito essa força de tráfego pago para trazer novos clientes, é cliente novo, só que se o teu baldinho não estiver fechado, ele vai entrar e ele vai sair. É Então, verdade. trabalhar a retenção é uma forma de você não só ter um lucro muito melhor, né, que é um lucro limpo, você já gastou, o cliente já está dentro Sim. da tua base. Então, já é um cliente que você já Reduz o pagou para CAC, ele né? estar ali, reduz o CAC, exatamente, e faz com que você tenha uma eficiência operacional maior. Então, o RFV ele atua muito nisso, na retenção real ali de clientes. Por quê? Você vai conseguir ter uma visão, um raio-x da tua base, né? Você vai conseguir saber quem são os seus melhores clientes, quem são os clientes que estão hibernados, quem são clientes que são promissores. E aí já tem entrando um pouco na dúvida do Santi, hoje a matriz ela te oferece uma matriz de fato, né, que para você conseguir categorizar esses clientes, e é uma tecnologia simples. Então, hoje para você fazer um RFV, você não precisa de nenhuma tecnologia absurda. Com uma planilha de Excel você consegue fazer. Então, se você colocar os cálculos certinhos ali de quais as compras, enfim, valor, o RFV da matriz para cada um desses clientes, você consegue gerar uma matriz onde você vai entender onde você precisa atuar. E aí, de novo, vai muito do segmento da tua empresa, do produto que você comercializa e da estratégia que você quer utilizar naquele momento. Então, existem estratégias de expansão, existem estratégias de recuperação, de fidelização. Então, a gente senta, geralmente, entende qual que é o caminho que a gente vai tomar e aborda alguma dessas estratégias. Então, por exemplo, na matriz você tem os campeões, que são os seus Uhum. melhores clientes, que são clientes extremamente aptos a testar qualquer tipo de inovação ou de produto que você tiver. São os seus Ô, promotores, Flávio, né, os campeões. uma dúvida. Quando você fala os campeões, é sempre avaliando os três dados em conjunto, né? Porque eles, se você Exatamente. olhar isolado, você distorce, né? É sempre uma visão dos três Conjunta, itens, né? né? É, Exato. O RFV, né, o cálculo do RFV em si, ele se dá muito baseado sempre nos três itens. Então, sempre que você tem um resultado ali do que esse cliente representa na sua base, a gente está sempre olhando o R, o F e o V. Porque um campeão, por exemplo, ele tem uma frequência alta, ele tem uma recência alta e ele tem um valor investido alto. Então, são os três itens desse pilar muito bem aplicados ali por esse cliente. Então, assim, cara, é a cereja do bolo. É o cara que você sim. não pode nem pensar em perder, porque com certeza ele representa uma grande fatia ali do teu valor de como empresa, né? É o cara que Sim, está ali por você. E quando sim. a gente vai tomando estratégias baseadas no tier que ele se encaixa, né, como campeão, o hibernado ou perdido, é justamente para a gente saber como atuar. Então, clientes, vamos fazer uma estratégia de recuperação. A gente vai atuar no cliente perdido, no cliente hibernado, vamos fazer uma estratégia anti-churn. A gente começa a atuar no cliente que está em risco, no que está quase Uhum. hibernando. Por quê? Porque Ou seja, ele baixou a recência dele. ele baixou a recência dele. Ele é um cliente que não está comprando de uma forma tão recorrente com você, né? Sim. Enfim, com menos dados. Então, assim, cada uma dessas palavrinhas que eu estou falando, campeão, hibernado, perdido, são palavrinhas que existem nessa matriz do EFV, onde, baseado nesses três pilares, ele vai se categorizando ali. Então, assim, respondendo, Santi, depende muito da estratégia que a gente vai utilizar nesse momento. Então, aí a gente olha um quadrante ou uma faixa ali dentro dessa matriz para executar algumas ações com essa galera.